se assentar, meus amados. Que alegria mais uma vez, na presença do Espírito Santo, poder ter todos vocês nesta casa de oração. Eu queria que você abrisse a tua palavra lá em João 3,16. É um trecho conhecido e é um dos trechos mais lidos dentro da Bíblia. Está entre os top 5. E por mais que ela possa parecer curto, o que ela tem de nos ensinar é muito grande. E a palavra de Deus fala lá em João 3,16 a seguinte frase: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Meus amados, nós podemos pegar essa frase para começarmos uma meditação e dividir ela em algumas partes. E se nós entendermos ela na totalidade, não tem como a nossa vida ser mais a mesma. Ela começa dizendo, porque Deus amou o mundo. Amados, se alguém perguntar para você hoje, qual a análise que você faz do mundo hoje, das pessoas que vivem no mundo hoje, qual seria a sua resposta? Você poderia falar que o mundo é o mundo perfeito? Talvez. Você poderia falar que o mundo está no período de guerras? Você poderia falar que no mundo há tanta coisa errada, há tanto pecado, há tanta violência, há tanto roubo, há tanta extorsão? Eu não sei qual seria a resposta. Mas o começo dessa frase diz que Deus amou o mundo. E nisso não há distinção entre o bom e o ruim. Isso não há distinção entre as pessoas pecadoras e aqueles que acham que andam no caminho. Todos eles, sem exceção, foram, continuam e serão amados de Deus. É bem verdade que o pecado nos separa da presença de Deus, mas isso não diminui o seu amor. A escolha de estarmos juntos ou não a Deus é minha e é sua. Mas ele deixa claro nessa frase: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus pela humanidade não tem como a gente mensurar, não tem como a gente medir, mas tem como nós fazermos uma autoanálise, a começar por nós mesmos, obviamente, e analisarmos quem nós éramos, quem nós somos e quem nós queremos ser. Quem nós éramos, nós poderíamos ser qualquer um, como a Bíblia fala dos seus personagens, vamos dizer assim, daquelas pessoas más. Éramos nós, mas mesmo assim Ele nos amou. No dia da sua morte, tinha duas pessoas que iriam morrer junto a Ele, um para a direita e um à esquerda, mas mesmo naquele dia de morte, houve salvação. Para quem? Para aquele que creu. Mas a primeira parte diz assim: porque Deus amou o mundo. Então o amor pela humanidade é um amor indescritível, é um amor ágape. Mas ele continua na frase: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Quando ele fala deu o seu Filho, ele está falando de sacrifício. Ele está falando de sacrifício. Eu costumo dizer uma frase, meu irmão, que quando a gente está ministrando a palavra, sinceramente, tem muitas coisas, para não dizer todas, elas não saem exatamente da gente.
E numa das ministrações, o Espírito Santo me usou para falar a seguinte frase, a seguinte reflexão: vocês, um casal, tem um filho. Se seu filho precisasse de uma bolsa de sangue e fosse compatível, vocês doariam uma bolsa de sangue? Claro, natural. Se seu neto precisasse de um rim e o seu rim fosse compatível, você doaria? Doaria. Perfeito. Mas e para aquela família no qual o estrupador agora está doente e precisando de um rim? Você doaria? Você sendo compatível, você doaria? Vamos ser verdadeiros, você doaria? Você teria essa coragem de doar o rim para aquele cara que matou o seu pai? Será que nós faríamos isso? Será que nós chegaríamos a esse nível de amor? Vamos ser verdadeiros. Que amor é esse? Na minha trajetória, eu só vi um único fato, um único evento, no qual o pai, num ambiente de julgamento, onde o réu estava sendo julgado, que matou o filho dele, onde muitas pessoas da própria família, isso nos Estados Unidos, poderiam falar naquele momento, mas o pai da pessoa morta falou para ele, para o réu: eu te amo, você pode até ter matado o meu filho, mas eu te amo, e eu sofro por você, e eu sofro com você. E foi o único que fez o réu chorar, porque apenas um de tantas pessoas conseguiu demonstrar um amor que mais se aproxima com o amor de Cristo. Infelizmente nós temos o dom de julgar com uma rapidez tudo e todos, mas na hora da gente colocar em prática é diferente. E aí a palavra fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira inexplicável, que entregou o seu único filho, único filho, como sacrifício. Por quem? Por quem? Por mim e por você. Quando nós começamos a entender esse nível de relacionamento, esse nível de amor, é natural que a nossa mente venha, e deve ser assim, tem que fazer uma reflexão: até onde o meu amor vai pelo próximo? Porque não adianta a gente dizer que ama a Deus, se o nosso próximo, a gente não está conseguindo fazer nada. Não adianta. Deus quer nessa noite nos chamar a atenção de uma forma carinhosa, como um pai faz com o filho, e dizer a cada um de nós: eu te amo de tal maneira que eu já entreguei o meu único filho por você, para que você experimentasse desse amor, para que você entendesse esse amor, e esse amor tocasse em você de tal forma que você mudasse um pouco mais a sua vida, para que você parasse de pensar tanto em você e pensasse um pouco mais no seu irmão, o seu irmão que está passando por uma situação agora delicada, o seu irmão que está precisando de um abraço, o seu irmão que está precisando de uma oração, seu irmão que está precisando apenas de uma palavra. Eu glorifico a tua vida, Axel, porque na sua ausência, pessoas aqui estavam em oração pela sua vida, porque pessoas aqui, pessoas que até nunca conversaram com você, estavam conversando com Deus, declarando que você ia sair daquele hospital, que é um lugar que não te pertence,
Ali era um lugar de isolamento, um lugar de solidão, mas é um lugar que você mais tinha companhia do Espírito Santo na sua vida. O amor dele naquele lugar, e eu fui lá, eu pude presenciar isso, foi extraordinário. A atenção de uma mãe para com você, que não desgrudava, e você não é mais nenhuma criança, mas para uma mãe não tem idade, para um pai não tem idade. Eu pude ver aquele amor na face da sua mãe, aquela alegria, e acima de tudo aquela fé que ela tinha, que você iria sair daquele ambiente, ia sair curado, sarado, e você está aqui hoje para a honra e glória de Deus. E o que Deus fez na sua vida, é o que Deus quer fazer na vida de todos nós, porque nós estamos falando de um Deus do impossível, um Deus que faz o impossível acontecer. Nessa casa nós temos dezenas e dezenas de pessoas passando por situações, mas eu quero declarar uma coisa: quando você coloca as situações na mão daquele que resolve, ela está na melhor mão. E se ela consegue tirar alguém de uma UTI, tirar alguém de um hospital para trazer aqui hoje, ele pode pegar todo e qualquer problema e transformar em bênçãos. Todo e qualquer problema ele pode e vai transformar em bênção. Mas para quê? Nessa frase de João, coloca lá de novo, João 3,16. Nessa frase de João 3,16, pode deixar ela aí no telão, por favor. Nessa frase de João 3,16, ele demonstra o teu amor. Ele nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu Filho unigênito, vai para o próximo, para que todo que nele crê, essa é a outra parte, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê, possa os seus problemas serem resolvidos, para que todo aquele que nele crê. Os seus problemas são pequenos, os seus problemas são insignificantes, perante aquele que tem toda a solução, aquele que quer ver a felicidade, a alegria de famílias. O que nós precisamos fazer? Segundo aquela palavra, e eu creio nela, só crer. Mas quando eu creio, eu preciso ter uma caminhada com Ele, porque crer é acreditar. Como eu vou acreditar com quem eu não conheço? Então eu preciso caminhar com Ele, eu preciso ter intimidade com Ele, eu preciso conhecer como Ele pensa, ou pelo menos tentar conhecer como Ele pensa. Porque se eu conseguir fazer isso, a nossa caminhada vai ser melhor. Eu não posso mais, eu tenho que entender, e isso é o bom de você ler a palavra, que a palavra, ela fala por si só. A palavra diz que quando nós buscamos a sua presença, Deus chega próximo de nós. O que nós precisamos então fazer é buscar a presença, principalmente, não somente, mas principalmente quando a gente está precisando de um auxílio, de um socorro, porque a palavra fala que Ele é o socorro bem presente nas nossas tribulações. Então eu preciso mais que nunca ativar a minha fé, fazer a minha fé em todas as áreas, todas, mover montanhas. O nosso trabalho é ativar a fé. O mover montanha, quem move é Deus. Quem faz esse trabalho é Deus. Quem faz o milagre é Deus. A Bíblia lá no Evangelho fala de 4 homens, 5 na verdade, um enfermo, no qual os 4, tendo compaixão daquele doente, e não conseguiam ter acesso a Jesus, eles subiram por cima, destelharam uma casa, penduraram, não me pergunta como, o doente, desceram o doente, e Jesus falou: olha que equipe,
Que equipe que está preocupada com você, e por causa da fé deles, você está curado. Se a fé não se materializasse em uma ação daqueles 4, talvez aquele doente não seria curado, mas graças à ação e à fé, vem também do agir. Uma vez que eu acredito, que eu coloco nas mãos de Deus todas as minhas situações, Ele vai dar coordenadas do que eu vou fazer. Talvez você possa estar falando: pastor, mas você não sabe da minha vida, o senhor não sabe quanto que eu estou devendo, e até para agiota, como é que eu vou agir? Eu não sei, mas eu sei e conheço alguém que resolve todo tipo de problema. É Ele quem vai te dar o direcionamento, a clareza, a certeza de como você vai agir para você resolver esse problema. Mas para isso, você só tem apenas que crer no que Ele pode fazer. Eu já desisti, meu irmão, sinceramente, eu já desisti da minha vida, no sentido de ficar batendo cabeça, de ficar fazendo tentativas. Quando eu não consigo mais, até onde eu consigo ir, quando eu não consigo mais dar um passo, eu paro e falo: Senhor, agora é contigo. Põe o Espírito Santo a soprar, e eu vou acompanhar, e eu vou aceitar, e o que o Senhor determinar, eu vou fazer, porque aí eu ganho tempo, eu não fico mais perdendo tempo. Mas eu estou disposto a fazer as ações que Ele determinar. Sim, eu estou disposto, mas aí eu preciso ouvir, e para mim ouvir, eu preciso parar. Tem uma outra passagem bíblica, que a multidão, estava indo muitas multidões ali, para falar com Jesus, para cercar Jesus, e foi quando os 70 voltaram, se não me engano, e os 70 voltando, e falou: Senhor, Senhor, todo alegre, nós conseguimos pelo teu nome expulsar demônios, curar pessoas. E Jesus falou: amém por isso, mas não fique alegre por isso, porque os demônios, vocês expulsaram demônios. Fiquem felizes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Em outras palavras, Ele te deu poder, a mim e a você, para dar ordem a Satanás sair da nossa vida. Por quê? Porque eu creio, porque a palavra diz. E Satanás, ele vai querer pegar a gente nos nossos pontos fracos. É no consumo excessivo, aí estoura todo o cartão de crédito, e aí a gente não consegue mais controlar, e o juro vai lá em cima. É numa fraqueza imoral ou sexual, é numa fraqueza na mentira, e o diabo conhece aonde a gente pode estar fraquejando, e é aí que ele vai atuar. Mas se eu tiver, e a palavra fala que se o Senhor não guardar, se o sentinela não guardar a nossa casa, em vão vai guardar o sentinela, alguma coisa assim. Então não adianta eu brigar, não adianta eu correr, eu preciso apenas me entregar e acreditar que nas mãos deles é o melhor lugar. Eu estou seguro, porque Ele já pagou o preço lá na cruz. Ele já pagou o preço lá na cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu único filho. Ele fala depois, para que nós não pereçamos. Deus quer nos livrar dos problemas, dos perecimentos. Mas para isso nós temos que entender, as dificuldades vão vir, os desafios vão vir, sim, mas aquele que tiver com fé, aquele que tiver uma vida de entrega a Ele estará guardado poderosamente. Nós adultos temos uma preocupação muito grande, que é com a nossa fonte de renda, que é com o nosso trabalho. Eu sei o que é estar desempregado, eu sei o que é faltar coisas primárias dentro de casa, eu sei. Mas quando eu passei por esse deserto, quando eu passei por esse vale, eu entreguei minha vida
eu entendi que se eu me entregasse mais ainda a minha vida a Jesus, Ele tomaria conta, e de fato Ele tomou conta. Quando eu passei nesse deserto, famílias me ajudaram com sacolão, famílias me ajudaram com recursos, famílias me ajudaram com palavras, famílias me ajudaram com orações, e eu sou grato a Deus por tudo isso. Abra para mim, por favor, Isaías 41. Abra para mim Isaías 41. Abra a tua palavra lá em Isaías 41. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Amém? Isaías 41, no verso 9. Isaías 41, no verso 9, diz assim: Tu a quem tomei pela extremidade da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, é a quem disse: Tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, não se espante, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão fiel. Essa é a palavra que Deus tem, que completa essa passagem de João. Deus está falando, não adianta você temer, porque, primeiro, eu já te chamei pelo nome, eu te pego pela tua mão, porque eu estou contigo, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Ou seja, toda a sua vida, se você for analisar, todas as áreas da sua vida, se você entender isso, está nas mãos de Deus, e se está nas mãos de Deus, está nas melhores mãos. Mas o que eu preciso fazer? Lá em João está falando, crer tão somente. Mas dando continuidade lá no Isaías 41, ele também diz no verso 13, porque eu, o Senhor, Deus falando comigo e com você, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, de novo ele repete, não temas, que eu te ajudo. No 15 ele diz, eu que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas, os montes trilharás, e moerás os outreiros reduzidos a palha. Ele está dizendo que ele vai fazer de você algo extraordinário, como se fosse uma máquina de cortar, fazendo uma comparação, uma máquina que o que tiver na frente, ele vai derrubar, porque vai fazer daí um novo caminho. Mas para quem? Para aqueles que creem. Lá em João, voltando, quando ele diz lá, que para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele está deixando todos aqueles que creem, mas existem aqueles que não creem. A salvação é para todos que querem a salvação, e para todos que creem, mas a tomada de decisão mais importante, corresponde a cada um. Ou eu tenho apenas sabor, ou realmente sou de fato o que ele diz que eu sou, e ele fala que eu sou filho, e como filho, isso me traz direitos e poderes que o Espírito Santo diz, você vai andar comigo em poder para quê? Poder para curar, eu não sei quem da sua família possa estar passando por alguma situação, ou teu vizinho, ou teu colega de trabalho, ou teu parente, eu não sei, mas ele nos dá poder
para, através da oração e da fé, essa oração chegar até Deus e ser curado aquela pessoa. Mas não é só isso, porque a cura física é apenas um dos atributos que ele pagou naquela cruz. Muitas vezes você está preocupado com o teu filho que está crescendo, está desenvolvendo, está começando a entrar na fase da adolescência. Como vai ser a adolescência dele? Ou dela? De antemão você pode já declarar palavras de vida sobre os seus filhos, sobre os pré-adolescentes, declarando que Deus já está tomando conta de todos eles da melhor forma possível, e que o inimigo não vai tocar naquilo que é de Deus. Para quem? Para quem crer, para quem entregar o seu filho, para quem consagrar o teu filho a Jesus. Ele diz lá em Isaías 41, 18: eu abrirei rios nos altos desnudos, e fontes no meio de vales, tornarei o deserto em açudes de água, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, e a cássia, e a multa, e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o almeiro e o buxo, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez tudo isso, o Santo Deus de Israel. Ele quer mudar a sua vida, e Ele quer mudar, e Ele está falando para você, o caminho que você está andando, eu vou criar um novo caminho, eu vou fazer aonde era desertos, estradas, aonde era desertos, eu vou criar rios, em água em abundância, para quê? Para que todos olhem para você e vejam que há um Deus que você crê. Muitas vezes nós estamos falhando, patinando, nós não saímos do lugar, porque até achamos que estamos fazendo alguma coisa, mas nunca perguntamos para Jesus: Jesus, o Senhor tem me alegrado de mim? O Senhor tem me alegrado do que eu estou fazendo? Eu fiz essa pergunta ontem para o Espírito Santo, orando por esse momento. Eu perguntei para Ele: o que o Senhor espera de mim? Quem eu sou para o Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Porque subir aqui e falar o que eu acho, o que eu penso, é a coisa mais fácil, mas ouvir a palavra de Deus, descartando todas as possibilidades e deixar Ele fluir, é diferente. E o que Ele quer falar com você hoje é sobre o amor que Ele tem por você, o amor que você tem pelo teu filho, que você acha que não consegue medir. Multiplica isso exponencialmente, para você tentar imaginar o que Deus tem por você. E Deus está falando: olha, não importa a área da sua vida, eu estou abrindo um novo caminho nessa noite hoje para você. Mas não temas, crê somente. A palavra de Deus veio para mudar a história, mudou a minha, um total improvável. Se o mais difícil Ele fez com o cara mais sem graça, mais encrenqueiro, mais improvável, imagina com você, bênção, o que Ele pode fazer na sua vida. E Ele vai fazer na sua vida, desde que você deixe definitivamente o Espírito Santo entrar, fazer morada. A Bíblia fala que o nosso corpo, o nosso é templo do Espírito Santo. Então definitivamente deixa Ele morar aí dentro. Só que como Ele mora aí dentro, você deixando Ele morar, Ele vai começar todos os dias a conversar com você de uma forma diferente.
te orientar, te dar paciência, te dar estratégias, te dar oportunidades. Ele vai fazer algo que ninguém conseguiria fazer, nem o teu marido, nem a tua esposa, nem o teu chefe, nem o teu filho. Só Ele pode fazer algo na sua vida. Baseado em quê? Baseado na palavra que diz: um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então o nosso trabalho é plantar a semente. O nosso trabalho é regar a semente. É o que nós estamos fazendo agora. Eu estou lançando uma semente de palavra na sua vida. É a minha responsabilidade. A sua responsabilidade é pegar essa semente, regar essa semente. E pela fé, crendo que a palavra é verdadeira, diz que quem dá o crescimento é Deus. E Deus tem dado crescimento para essa casa. Deus tem dado crescimento para pessoas desse ministério. Mas ainda é pouco, porque Ele quer fazer com muito mais pessoas. Mas quem estiver disposto, quem buscar a sua presença, quem parar um pouco com o ativismo do dia a dia e ter um tempo, Senhor, agora é só eu e Ti. E nesse tempo, poder tirar alguns minutos só para adorar, cantar uns 2, 3 louvores, ler, que seja um capítulo, e deixar a coisa fluir, e depois você perguntar para o Espírito Santo: o que Tu queres me ensinar diante dessa palavra no dia de hoje, para que eu possa entender, viver, praticar e ensinar aonde eu for. E é isso que Ele quer de mim e de você. Fazer de nós pessoas improváveis, colocar em lugares altos, para que o nome dEle seja glorificado. E nesse caso também, eu não poderia deixar de esquecer, que na data de hoje, se comemora o Dia da Mulher. E temos que deixar claro, que a Bíblia fala de inúmeras mulheres, que vem ajudando o crescimento do reino, desde antes da igreja primitiva. Mulheres, vocês são essenciais nessa caminhada. A responsabilidade de levar a palavra aqui dentro da igreja, de forma master, é do apóstolo, é da bispa, é do pastor, sim, mas essa palavra tem que chegar até a tua casa, até a tua mesa, até o teu quarto, até os teus filhos. E a mulher, você é a pessoa mais importante e mais preparada para levar isso, porque o teu marido vai estar focado em levar a palavra e trazer o sustento para sua casa fora, mas dentro da sua casa, quando está vocês e as crianças, lá é você. E aqui eu tenho que deixar claro, por exemplo, quem foi Sara. E aí eu estou lá no Antigo Testamento. Sara, a matriarca do povo de Israel, esposa de Abraão, que demonstrou fé ao conceber na velhice. Tem que ter fé, irmão, para depois dos 80 parir. E parir o que seria ainda nas descendências de Jesus. Tem que ter fé. Mais de 80. Às vezes nós estamos com uma gripinha e não temos fé para vencer a gripe. Misericórdia. Vamos treinar, começar do pequeno para chegar no muito. Miriam foi uma profetisa, irmã de Moisés, liderança, viu, Luz? Olha só,
liderou mulheres na celebração da saída do Egito. Débora, tem alguma juíza aqui? Ou juíza não, advogada aqui? Advogada? Débora, profetiza, e a única juíza mencionada na Bíblia. Liderou Israel com sabedoria. Receba, irmã, receba. Vou fazer parte dessa história. Ruth, moabita, que mostrou lealdade e fé, tornando-se ancestral de Davi e Jesus. Esther, rainha judia da Pérsia, que arriscou a sua própria vida para salvar o povo do extermínio. Ana, mulher de fé persistente, que orou por um filho e tornou-se mãe do profeta Samuel. Deus do impossível agiu. Abigail, reconhecida por sua sabedoria e inteligência, agiu como pacificadora. Abigail foi uma das esposas de Davi. Antes dela ser juíza, ela foi até Davi para que Davi não matasse o marido dela, que queria matar Davi. Raabe, mulher corajosa de Jericó, que salvou os espiões hebreus e entrou na linhagem de Jesus. Raabe, o que antes era conhecido como uma mulher de programa, e era, na ocasião, se rendeu ao amor de Jesus, e ela foi uma das avós de Jesus. Eu me alegro com a história de Raabe, porque se uma pessoa que fez o que ela fez, teve arrependimento, mudou de vida, recebeu perdão e montou uma história, ele pode fazer isso comigo e com você. Ele pode fazer e vai fazer isso comigo e com você. Maria, mãe de Jesus, exemplo de humildade, obediência, escolhida para uma missão de dar à luz ao Messias. Uma pessoa tão jovem, para quem é mãe, imagina aí a sua filha de 17, 18 anos, chegar para você e falar: mãe, eu estou grávida do Espírito Santo. Você acreditaria? Ela passou por N situações, mas ela manteve firme, porque ela sabia, ela estava certa com quem estava com ela. Maria Madalena, fiel seguidora de Jesus, foi a primeira a testemunhar a ressurreição. Marta e Maria de Betânia, amigas íntimas de Jesus, que demonstraram devoção e hospitalidade. A Bíblia fala que Jesus ia para a casa de Lázaro, seu amigo, e as irmãs dele também eram amigas de Jesus. Poucas pessoas falam, mas tem uma pessoa chamada Priscila, líder na igreja primitiva e instrutora na fé, exemplificando o trabalho da equipe. Lídia, comerciante, a primeira convertida ao cristianismo na Europa. Isabel, prima de Maria e mãe de João Batista, exemplo de fé e perseverança na velhice. Rainha de Sabá, poucos falam sobre ela, conhecida por sua busca por sabedoria ao visitar Salomão. Ela saiu, eu fiz um cálculo uma vez, eu não sei se era 400 ou 700 quilômetros, e não tinha carro, avião nem bicicleta. Ela saiu de lá para conhecer esse tão famoso Salomão, e acabou sendo também a sua esposa. Dorcas, quem já ouviu falar de Dorcas? Tão esquecida, bondosa, generosa, dedicada ao serviço ao próximo. A mulher samaritana, que não fala o nome, que foi uma extrema evangelista, após seu encontro com Jesus, tornou-se mensageira da boa nova em sua fidelidade. E nem eu conhecia algumas outras que vou falar aqui, que a Bíblia menciona e a gente não dá o devido valor. Febe, e não é a nossa avenida, Febe, Trifena,
Trifosa e Pérside. Eram mulheres que serviam como obreiras na primeira igreja e servindo aos apóstolos e outros cristãos. Tudo que faziam na obra visava promover o reino de Deus e o encorajamento dos seus servos no serviço. Eu acho que eu farei aqui umas 20 mulheres. 20 mulheres que fizeram a diferença no seu tempo. 20 mulheres que fizeram a diferença no seu tempo e ainda impactam no nosso. Eu dei um exemplo de Raabe, Maria, entre outras. Mulheres, não tem como o homem existir, não tem como a humanidade existir, se vocês não existissem. Quando diz Deus que você é auxiliar está do lado, auxiliar não está atrás nem na frente, auxiliar está do lado. A minha esposa não está aqui agora, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou o que sou pela graça e misericórdia de Deus, é verdade. Mas o que a minha esposa me influenciou para eu ser quem eu sou hoje, não está escrito. Eu sou grato a Deus e grato a ela pela paciência. Gente, eu não era gente. Eu era difícil. Eu era tinhoso. Eu era complicado para se conviver comigo. E ela, por amor e por inteligência e paciência, né? Ela foi me cozinhando, foi me levando, foi demonstrando. Quando eu errei, quando eu fiz o que não devia, ela me perdoou. E aquele perdão eu pude ver a mão de Deus, eu pude ver o amor dela por mim. E quando ela me perdoou, eu tomei uma decisão. Eu largo toda a minha vida de solteiro, eu largo tudo que eu fazia para me entregar totalmente a você. Naquele dia eu tomei uma decisão de casar com ela. Eu pedi a mão dela em casamento. É claro que ela aceitou, né? Também não é boba. E esse ano a gente vai fazer 25 anos. 25 anos que eu mudei a minha vida. Que eu errei, que eu pedi perdão, que fui perdoado e uma nova história começou. Deus não permitiu até então a gente ter filhos, nosso sangue é incompatível, mas isso não mudou o nosso amor. Mas Deus sabia o tanto que nós queríamos ter filho. Nós construímos uma casa de mais de 300 metros, só de área construída, para ter 6 filhos. Deus não deixou que a gente tivesse nenhum. Aí, de uma forma, como diz João 3,16, tão inesperada, tão surpreendente, Ele me deu um filho de 6 meses, mudo, cego, que não come, que para fazer as suas necessidades precisa de remédios, que para se alimentar precisa de sonda, que não anda, que não senta. E a minha maior riqueza, que amor é esse? Deus me honrou com um filho, e mais que isso, Deus me deu filhos espirituais, para que eu pudesse estar acompanhando, cuidando, fazendo o que eu posso dentro das minhas limitações. A paralisia cerebral do meu filho
não me impediu nada de amar a minha esposa, meu filho, meu casamento, de amar as pessoas, porque eu já tenho entendido que, por mais que eu possa fazer de tudo, eu não vou chegar nem perto do que Cristo já fez por mim e por você. Às vezes eu fico chateado e confesso, como homem que sou, de ver certas coisas que eu não entendo. Eu fico feliz de ver as crianças de vocês correndo, andando. Eu fico feliz de ver os adolescentes abraçando seus pais, sorrindo. Eu fico feliz que quando às vezes a gente se encontra numa pizzaria, estou vendo as crianças toda arteira lá. Gente, que felicidade. Eu não posso ter isso, mas eu sou feliz empurrando uma cadeira de roda, e eu agradeço a Deus por isso. Mas eu não desisto. Ou Deus é mentiroso no que eu acredito que Ele não é, ou a palavra que Ele escreveu lá em João 3,16, que todo que aquele crê, e eu creio, Deus ainda vai fazer algo extraordinário na vida do meu filho e na vida de muitos que estão nesse ministério, porque para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Busque a sua presença. Busque o amor de Cristo que já está disponível para você. Viva o que Isaías 41 está dizendo para você, que Ele vai mudar a sua história. Ele vai criar caminhos extraordinários para a sua vida. Sabe, um pai quando compra um presente para o filho, o pai sabe o que é, mas o filho não. Até o dia que o pai vai lá e entrega e o filho abre o presente. Nós, pastores, bispos, apóstolos, nós conseguimos ver o presente que está do seu lado, que Deus tem para você, mas não somos nós que vamos abrir esse presente. É você que tem que abrir esse presente, porque quando você conseguir abrir esse presente, sua vida será outra. Que presente o Senhor está falando? É o presente espiritual que Deus tem para ser você quem é que Ele quer que você seja. Mas essa descoberta tem que ser de você. Nós podemos influenciar, orientar, mas é você que tem que abrir esse presente. Mulheres, eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Você que é casada, você que vai casar, você que ainda está solteiro, você jovem, Deus não esqueceu de você. E o que Ele tem, e está escrito na Bíblia, e eu resumo, fala assim, que o melhor de Deus na sua vida ainda está por vir. Está escrito isso na palavra. Então viva a palavra. Amém? Feche seus olhos aí onde você está.